No mercado existem, então, duas formas construtivas principais para o disco de embreagem. Então, o disco de embreagem é aquele componente separado do platô, que é responsável por fazer a ligação entre o volante do motor, que fica desse lado aqui, junto com a caixa de transmissão desse lado aqui, o torque passando pelo cubo do disco da embreagem. Só lembrando aqui, a existência, a montagem com essas molas aqui são molas para gerar flexibilidade torcional ao sistema, e ela é responsável para que exista na passagem aqui do torque, então, do revestimento para o eixo piloto. Na passagem do volante, que é onde está o motor, para o eixo piloto, que esse fluxo de torque aqui seja amortecido, a flutuação do torque seja amortecida por esse damper aqui, esse sistema de amortecimento. Então, nesse tipo construtivo de disco, o tipo de revestimento que eles utilizam, eles chamam de revestimento orgânico, que é composto de filamentos de cobre com alguns aglomerantes e alguns elementos químicos, que são, na grande maioria das vezes, são segredos da indústria que produz elas. Então, esses revestimentos aqui é o que tem o papel de gerar força de atrito entre o volante do motor e essa face aqui do revestimento lá do volante, e esse revestimento lá do transmissão é onde vai ser montado a placa de pressão. Então, a placa de pressão são dois revestimentos, dois lados do revestimento. Uma placa de pressão aqui, ele atua por esse lado aqui do revestimento, e do outro lado do revestimento aqui, o segundo revestimento, ele está em contato direto com o volante do motor. Existem aqui alguns componentes que vocês podem ver aqui. Esses componentes que vocês estão vendo aqui são rebites, então é o que prende o revestimento junto com o disco de torção, e entre cada um desses revestimentos aqui é colocado uma mola, que normalmente é denominada de cushion spring, que é a mola com a função de gerar rigidez, uma flexibilidade axial, que quando o motorista ele tira o pedal, ele alivia o pedal da embreagem, vai fazer esse acoplamento aqui. Então, a placa de pressão ele vai voltar e pressionar o revestimento para que esse contato, que esse fechamento, ele não seja abrupto. Existe uma certa resistência aqui, uma certa flexibilidade para que o crescimento do torque, a passagem do torque no motor para o eixo piloto seja mais suave. Então, quem é responsável por fazer essa suavização durante o acoplamento, fazer com que o torque não passe de uma vez só para o eixo piloto, então essa mola cushion aqui, que é colocada entre os dois revestimentos. Então, denominado de mola cushion. Então, essa seria uma embreagem comum, usada tanto na linha comercial, caminhão e ônibus, quanto na linha leve, veículos de passeio. Existe uma outra forma construtiva, então, de embreagem, que é utilizando agora um elemento cerâmico. A vantagem dela é que ela tem um coeficiente de atrito mais alto, então eu consigo transferir mais torque através desse conjunto aqui, e a resistência desse material a altas temperaturas é muito maior do que esse revestimento orgânico. Então, em aplicações em que eu preciso transferir muito torque, que nesse fechamento, nesse contato aqui de deslizamento do disco da embreagem durante os acoplamentos, é gerada uma quantidade grande de energia por causa da fricção, e essa alta temperatura ele vai gerando um desgaste maior ou menor em cima desse revestimento, o que reduz a vida do disco da embreagem. Quando a temperatura, então, ele aumenta ao nível mais alto, essa taxa de desgaste desse tipo de disco aqui, ele é acentuado, e para a mesma temperatura, alta temperatura,
esse revestimento aqui cerâmico ele dura mais, tem uma taxa de desgaste menor e tem uma vida do disco da embreagem maior. Em alguns casos, aqui, dependendo do tipo de aplicação onde é utilizado, também vai ter o damper, então essas molas aqui responsáveis pelo controle da vibração torsional do motor para a caixa de transmissão e normalmente aqui até para aliviar a inércia, lembrando que a inércia do disco da embreagem ele influencia no sincronizador, né, na vida do sincronizador, por quanto de inércia que ele vai, de carga que ele vai adicionar na hora de fazer a sincronização. Então, como eu não preciso de uma superfície muito grande para dissipar a energia, então eu posso reduzir essa área de contato aqui, que esse material aqui suporta uma carga térmica maior, então posso reduzir essa área aqui e reduzir, tirando essas partes aqui, eu consigo liberar massa e inércia. Então, elimino aqui, nesse ponto, as inércias que deixaria esse tipo de disco aqui mais pesado, com uma carga maior para o sistema de sincronização. Então, essa seria a vantagem da embreagem com elemento cerâmico. A desvantagem dela é que esses elementos aqui, esse tipo de material aqui, como a dureza dele é maior do que no revestimento orgânico, então quando ele fricciona, entra em contato com a placa de pressão, ou do outro lado aqui, entra em contato com o volante do motor, ele gera um desgaste no material da placa e do volante maior do que aconteceria, por exemplo, no revestimento orgânico. Então, se o usuário de uma aplicação lá, de um veículo da linha leve, por exemplo, ele vai trocar o conjunto de embreagem, nesse tipo de embreagem aqui, ele troca, mas não precisa trocar o volante ou dar um passe no volante, porque esse revestimento aqui, como a dureza dele é mais baixa, ele não entre aspas, não arranha, ele não desgasta o material do aço do volante. Agora, se for montado com esse tipo de material aqui, ele vai arranhar, ele vai marcar todo o volante. E quando for trocar esse componente, também eu preciso verificar o volante, ou troca ele, dependendo da taxa de desgaste, ou eu dou um passe nele e depois monto o sistema de novo. Então, o uso do revestimento cerâmico ele acaba gerando um custo maior para o usuário, em função do desgaste das partes metálicas em contato aqui durante a fricção. Então aqui a vista do disco da embreagem dos dois lados aqui, então lado motor, lado transmissão e os componentes, só para referenciar aqui a nomenclatura dela. Então nós temos aqui o 2 aqui, vamos começar de cima para baixo aqui. O 2 aqui então seriam os rebites, onde faria o travamento desse revestimento aqui, no caso orgânico, em cima do disco de torção, então é tudo rebitado aqui. Temos a mola que gera a rigidez torsional, então são molas lineares, mas multiplicado essa rigidez aqui, ou essa força elástica, multiplicado por esse raio aqui, ele me dá um torque aqui, que seria o torque que eu transfiro do volante do motor até o eixo piloto, a entrada do eixo piloto, passando por essa rigidez aqui. Os outros também são rebites aqui, existem algumas placas, eu vou deixar aqui. Aqui entre os dois lados aqui. Então, no revestimento, lado transmissão, lado volante, entre esses dois revestimentos aqui fica mais uma mola, que é aquela mola chamada cushion spring. Essa mola é responsável pela partida mais suave do veículo. Aqui de novo, então a mola de torção, o nome. Bem, eu denominei mola de torção, mas não, ela é uma mola linear. O efeito dela que é de
gerar um torque, né? Então um movimento torsional aí em relação ao centro do eixo. Aqui é o cubo do disco da embreagem. Aqui é do disco. Temos dentro do cubo aqui as estrias. Então, forma como se é conectado o eixo piloto com o disco da embreagem é via estrias. Então o eixo piloto ele vem aqui e aí passa por dentro aqui desse furo e é montado sobre as estrias dela. Tá, então basicamente essas são as nomenclaturas principais que a gente vai usar do disco da embreagem. Claro que tem uma série de outros componentes aqui, auxiliares, mas vamos nos ater aqui aos elementos principais. Que é uma visão então do efeito do disco da embreagem no controle da vibração torsional. A gente não vai entrar com nenhum modelo matemático aqui, mas seria, para quem tiver interesse, pode me procurar depois. Existem vários trabalhos relacionados a isso. Então, podemos pensar em um sistema de múltiplos graus de liberdade aqui. São graus de liberdade torsionais, mas a gente pode representar ele na forma de massa nova. Então, a primeira inércia aqui, a massa ou inércia aqui, seria do volante do motor, que é fácil de medir. Seguido aqui pela inércia da caixa de transmissão. Aqui o volante mais disco da embreagem, né? Caixa de transmissão, por exemplo, o diferencial e a inércia do veículo, calculada lá em função do raio dinâmico da roda. Então, o que o vídeo está mostrando aqui, se o torque que entra aqui no volante do motor, ele é um torque lá, se eu estivesse usando uma rotação constante, ele deveria ser reto, mas por causa da flutuação gerada pela combustão, então esse torque é variável, aumenta e diminui. Então, o que vocês estão vendo no disco agora na imagem do vídeo, ele fica oscilando de um lado para o outro, do ponto de vista sem girar ele, mas ele ficaria girando e oscilando. Então, essa oscilação ele entraria aqui no volante como sendo uma excitação, uma força, um torque de excitação. Essa excitação aqui ele entraria na caixa, amplificado ou não, dependendo do modo de vibração do conjunto aqui do sistema. E isso faz com que os dentes da engrenagem, então, no engrenamento aqui, que a gente teria entre duas engrenagens aqui, o pinhão e a coroa, acontecesse aqui então o choque. Como o sistema fica flutuando de um lado para o outro, aqui também a saída vai ficar flutuando, então uma hora essa engrenagem aqui, ele vai avançar, encostar, impactar aqui na movida. Quando o torque ele aliviar, então caiu o torque aqui, ele vai se separar e depois quando o torque aumentar de novo ele vai encostar, impactar aqui. Esse processo ele acaba induzindo uma geração de ruído aqui e vibração que é transmitido ao longo da estrutura da caixa de transmissão, e isso é chamado de ruído de Hathor. Hathor noise. E isso os clientes que utilizam os veículos, eles não aceitam esse tipo de problema de vibração e ruído, e as montadoras exigem que os fabricantes de embreagem eles controlem, então alterem o valor dessa rigidez aqui do disco da embreagem, no nosso modelo seria aqui, então, eles alterem a rigidez do disco da embreagem para minimizar então esse problema de reto. Mas essa é a necessidade que o disco da embreagem tem essas molas aqui de torção.
desculpa, uma mola linear, mas que gera um efeito torsional aqui. Aqui vocês estão vendo que eles estão fazendo um teste, aplicando um torque e verificando qual é a deflexão que o conjunto tem, a deflexão angular que o conjunto teria de movimento. Então existe uma série de empresas fabricantes de conjunto de embreagem, todas elas precisam se preocupar em montar então o damper e controlar essa vibração aqui. Em alguns, na verdade, em todos os casos, essas molas maiores aqui, eles são para condição de tração ou retração. Então, quando o motorista ele pisa no acelerador, por exemplo, WOT, pisa totalmente no pedal do acelerador e acelera o veículo, essas molas maiores aqui eles trabalham, e isso significa que em tração, na curva da rigidez aqui, então do torque, em função aqui do ângulo de acionamento, em tração o motorista trabalha nessa região aqui. Ou seja, se o veículo estiver acelerando, ganhando velocidade, e tiver inércia, então a mola fica oscilando em torno, ou essa rigidez torsional, ele fica oscilando em torno de uma determinada posição aqui. Quando o motorista está a uma determinada velocidade, tira o pé do acelerador e deixa o carro diminuindo a velocidade por conta própria, ele entra na posição de retração, que ele trabalha com a rigidez desse lado aqui com os ângulos relativos negativos do disco da embreagem. Esse meio aqui que vocês estão vendo aqui é quando, por exemplo, o motorista ele coloca o veículo em neutro. Vamos pensar numa caixa mecânica. Então, na caixa de transmissão mecânica, coloco a alavanca de câmbio na posição neutra. O sistema está acoplado, então o motorista não está pisando no pedal da embreagem. E aí a vibração, a oscilação do motor, ele ocorre aqui nessa posição aqui, ocupando esses ângulos aqui. E dependendo do nível da vibração, ele pode ocupar mais para frente ou para trás aqui. E eu preciso ter uma rigidez muito menor do que essa rigidez, só lembrando que a rigidez seria proporcional a essa inclinação da reta aqui. Então eu preciso ter uma rigidez aqui, que é chamada de pré-amortecimento, só para essa condição de marcha lenta. Então marcha lenta seria o veículo ele parado, com a marcha, a caixa de transmissão em neutro e a embreagem acoplada com o volante e passando o torque para a caixa de transmissão. Só que como ele está no neutro, então o veículo permanece parado. E aí ele fica oscilando nessa região aqui e depois essa rigidez aqui. Eu preciso ter uma rigidez mínima para que ele atenue então, a vibração de reto também. Se for uma rigidez muito alta, por exemplo, próxima aqui da rigidez da inclinação aqui da tração, o ruído fica muito alto. Se eu tirar a rigidez e deixar uma folga aqui, o sistema vai ficar batendo entre esses dois lados aqui, também vai gerar vibração e ruído. Então eu preciso projetar para deixar uma rigidez menor aqui. Essa rigidez menor, ele é colocada aqui dentro do pacote, que na imagem do vídeo ele mostrou quando estava aberto. Então uma rigidez, uma mola muito menor, com uma rigidez bem menor, colocada dentro desse raio menor aqui. Como o torque é menor, então eu não preciso de um raio muito grande. Para tração e retração, como o nível de torque é maior, então eu preciso de raios maiores aqui para conseguir transferir todo o torque do motor para o eixo piloto. Então esse seria o problema de vibração relacionado ao disco da embreagem.